E o Silas Malafaia se superou. Dessa vez ele usou um texto da Bíblia para justificar que crente deve dar metade de seu salário aos pastores. Você vai assistir a fala esdrúxula desse líder religioso que há muito tempo vem usando textos da Bíblia para controlar os fiéis, para manipular os fiéis. Sabe o que mais me impressiona? É que tem gente que defende um cara desse. Tem muita gente no Brasil que considera ele um homem de Deus, um representante de Jesus, um representante do Evangelho. Pois é, nesse vídeo ele está usando Gálatas 6,6 para justificar que crente deve dar metade do seu salário ao pastor. Assista a fala do Silas Malafaia e depois eu quero comentar o texto que ele usou. Vamos ver. Leia! O pastor tem que ser bem tratado. O pastor, trate bem o teu pastor. Tem um texto na Bíblia que é uma lambada, Eliel. Gálatas 6,6. Olha o que diz esse texto. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Você que está reclamando do salário de pastor, você já deu a metade que você tem pro teu pastor? Então cala a boca. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele... Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Gálatas 6,6, na versão Almeida Revista e Atualizada. O Silas Malafaia e outros pregadores gostam de usar este versículo para justificar altos salários de líderes religiosos. No entanto, uma análise cuidadosa revela que tal interpretação é falaciosa, é pura mentira. O contexto de Gálatas 6,6, que deve ser analisado, aborda temas como a mutualidade cristã, a seriedade das responsabilidades e a ética da semeadura e da colheita. O versículo 6 não se refere a luxo ou a enriquecimento, mas ao sustento básico de quem ministra. A ideia de repartir todas as coisas boas refere-se a bens necessários para a sobrevivência, como comida, abrigo e apoio justo, não à acumulação de riquezas ou a salários exorbitantes. Outro ponto a se analisar é o contexto imediato. Paulo exorta os cristãos a cuidarem uns dos outros, inclusive daqueles que dedicam suas vidas ao ensino. E isso deve ser feito com equilíbrio e em espírito de generosidade, não em benefício de extravagâncias. Outro ponto a se analisar é o ensino de Paulo sobre o sustento ministerial. Paulo sempre foi muito enfático em sua postura sobre sustento de irmãos que ensinam, mas sempre com foco na moderação e no exemplo de humildade. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, do 13 ao 14, ele diz: assim ordenou também o Senhor que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Viver não é acumular. O contexto fala de provisão suficiente para as necessidades básicas do agora. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 5 ao 10, Paulo alerta contra aqueles que veem o ministério como fonte de lucro. Líderes que buscam salários exorbitantes contradizem a postura ética bíblica do Evangelho, que sempre associou o ministério à simplicidade. Outro ponto a ser analisado é a conduta de Jesus e dos apóstolos. Jesus e os apóstolos exemplificaram uma vida de simplicidade e serviço. Jesus Cristo não possuía riqueza material e ele dependia de doações. Lá em Lucas capítulo 8, do 2 ao 3 diz isso. Ele se identificava com os mais humildes. Paulo frequentemente trabalhava como fazedor de tendas. Atos 18 ao 3 diz isso. E não sobrecarregava a igreja, mesmo tendo direito ao sustento ministerial. E então, ao usar Gálatas 6,6 para justificar salários exorbitantes, comete-se a falácia da extrapolação do texto bíblico, que consiste em interpretar um princípio básico de sustento como uma permissão para excessos. Se liga, Malafaia, você está errado.